Bem, meus queridos, iniciando então o nosso vídeo para falar sobre o que a gente estudou hoje pela manhã, que é o capítulo 12, né? Tá falando então da chegada de Vargas ao poder. Para ficar bem claro sobre aquela pergunta que eu lancei de manhã, sobre tudo aquilo que a gente leu e conversamos, sobre o que foi então todos esses acontecimentos primordiais, os primeiros acontecimentos que levaram então Vargas a chegar à presidência, né? Eu perguntei se vocês sabiam então o que era essa situação toda, se era um golpe ou se era uma revolução que aconteceu. A grande maioria respondeu que era uma revolução. Então eu gostaria de deixar esse primeiro trecho aqui da página inicial para lermos, para ver então, subentender o que de certa forma vocês já acabaram elegendo como uma revolução, ok? Você sabe o que é uma revolução? Todos nós estamos suscetíveis a passar por revoluções em nossas vidas, seja a partir de uma mudança em nossa postura, seja com uma perda de um ente querido, independente do que desencadeia uma revolução, não se equipara a uma simples mudança. Revoluções são dramáticas. Conceitualmente, uma revolução é definida como qualquer transformação radical que abale as estruturas de uma circunstância. No caso de estados, para um levante, ou seja, apenas uma revolta, mas, assim, uma revolução, é necessário que haja, a partir de um confronto, mudanças na estrutura política, econômica e social de um país. Nesse capítulo, voltaremos a estudar a história do Brasil e discutiremos algumas mudanças na organização do país durante os anos que aconteceram a chegada de Getúlio Vargas ao poder, fato que pôs fim à República Oligárquica. Bem, gente, alguns historiadores diriam, então, que isso que aconteceu seria um golpe, né? Dependendo a atuação partidária. Mas aqui a gente está falando e não está falando de partido, não é mesmo? Com essa situação que o livro expõe, ele nos dá a subentender que é uma revolução, né? Mas há historiadores que dizem que é revolução e outros que dizem que é golpe. A gente tem que fazer a análise dentro do contexto, se houve uma mudança na estrutura, né? O que aconteceu nesses pontos? E pelo que vocês já subentenderam, vocês acabaram votando que era uma revolução, né? Bem, na página seguinte, nós falamos então na década de 1920, onde a gente relembrou fatos importantes que estava acontecendo na Europa, né? As revoluções da Primeira Guerra Mundial, que levaram então à produção em massa de armamento, né? E também aqui no Brasil, o que estava acontecendo? A Semana da Arte Moderna, e depois veio a crise, né, que acabou abalando as estruturas aqui no Brasil economicamente dentro das oligarquias, né? Então a gente conversou sobre isso pela manhã. Na página seguinte, as configurações políticas antes das eleições de 1930. Nós vimos então que a primeira ligação de oligarquia acontecia entre São Paulo e Minas Gerais. A partir de um desentendimento, de um não cumprimento de uma promessa, acontece que essas estruturas se abalam e acabam, então, esse rompimento dessa união entre Minas Gerais e São Paulo, aonde Minas passa, então, a fazer parte de um conjunto de estados que acaba formando, então, o Partido Liberal, né? Que entra Paraíba, Minas Gerais e aqui tem um esqueminha aqui embaixo que está falando bem direitinho como é que era, né, a aliança. Que a gente já falou sobre isso, que eram três estados, né? No próximo esquema aqui vai aparecer então a disputa pela presidência, né? O desentendimento entre Washington Luiz e os cafeicultores, né? Não rompeu completamente a relação entre eles, apenas esse desentendimento que aconteceu, né? O seguinte tópico aqui está falando aqui. Os movimentos das tropas chegada da tomada ao poder. Bem, esse foi o assunto que nós concluímos pela manhã, aonde nós vimos que esse desentendimento que houve, descontentamento e o assassinato então de João Pessoa fez com que
houvesse então essa revolução, aonde Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a região do Nordeste, né, que é a Paraíba, se juntaram nessa aliança liberal e com o apoio do exército, então eles acabaram aí tirando o Washington Luiz do poder, que logo então ele passaria para o outro vencedor, né, que não acabou assumindo então. Um acordo então entre os militares, né, acaba então levando Vargas ao poder. Tá, ok? Bem, meus queridos, eu deixei umas atividades ali para vocês fazerem, né? E realizem então e postem as fotos para mim, que eu estarei esperando, tá? Para poder avaliar vocês. Assistam o filme que eu indiquei também, Valendo Nota, tá? É muito importante. Vocês vão gostar bastante, tá ok? Beijo no coração. Fique com Deus.